oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi Onoye aqui no canal do YouTube. Muito obrigado, você que já está conectado, muito obrigado, muito obrigado. Toda quinta-feira, 20 horas, temos atividades voltadas para educação. Gostaríamos de pedir, caso você que nos acompanha nesse momento ainda não esteja inscrito no nosso canal, por favor, faça sua inscrição e acione o sinalzinho para que cada vez que a Seiichi Onoye colocar um vídeo novo aqui, você vai ser comunicado que tem vídeo novo aqui no canal. Gostaríamos também do nosso tradicional pedido, né? Para que vocês deixem um like para a nossa atividade. Muito obrigado. Você que já está conectado, se quiser compartilhar conosco de onde você está falando, de onde você está participando, né? E também, caso você esteja participando pela primeira vez, escreva para nós na descrição abaixo do vídeo de qual localidade você está participando e se é pela primeira vez. Bem, no programa de hoje nós iremos discutir, dentro de uma roda de conversa, um assunto muito bacana, especial, que é educação da vida e o meio ambiente. Fiquem conectados conosco até o final da nossa atividade, onde também finalizaremos a atividade com uma mentalização. Muito obrigado. Bem, então, vamos aos nossos convidados para esta roda de conversa. Iniciando, vamos convidar nosso grande amigo, preletor em grau master, Milton Kazuo Norimatsu. Bom, muito obrigado, Luiz, pelas gentis palavras. Muito obrigado à audiência por estar nos prestigiando nesse tema. Muito obrigado à preletora Maria Isabel, que estará conosco. Enfim, acho que nós temos bastante coisa a falar durante essa roda de conversa que nós teremos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, preletor. Bom, vamos também trazer, né, a preletora em grau sênior, Maria Isabel de Faria Sundim do Lago. Muito obrigado, preletor Luiz Gomes, muito obrigado, preletor Milton Norimatsu, por estarmos nesta oportunidade juntos, discutindo com todos os participantes aí que estão nos acompanhando este tema tão importante, tão atual, né, para as nossas reflexões. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, né? Desde já agradecendo aqui os nossos preletores convidados que gentilmente abriram aí um espaçozinho nas suas concorridas agendas, né? Para conversar um pouquinho com a gente aqui na atividade da Educação da Vida, né? Toda quinta-feira. Bem, vamos lá então para essa nossa primeira rodada, vamos dizer assim, né? Da roda de conversa. Então, queria que para suas
palavras iniciais, né, com o tema, né, Educação da Vida, Meio Ambiente, preletor Milton. Bom, muito obrigado novamente. A gente coloca esses dois temas juntos, né, porque são temas da vida, né? Então, tanto a arte de se educar faz parte da vida, como também o meio ambiente faz parte da vida. Então, como a Seitianeia pregou aqui, tudo que existe, que nós vemos aqui na face da Terra, é manifestação da vida de Deus, é importante que a gente entre nesse assunto para fazer um pouco de um contraponto em relação à visão dominante até agora, que é de uma civilização materialista, né? E que basicamente tem visto a natureza apenas como um almoxarifado, né? Que serve aos interesses do ser humano. Lógico que tem esse aspecto também, mas principalmente a Seitianeia vai enfatizar que em toda a natureza, em todo o ser da natureza, existe a vida. E como a religião pregou, né, havia um bem extremamente alto, né, que merece ser preservado e cultuado. Então, por isso que nós achamos que esse tema foi muito bem escolhido e faz parte muito convenientemente da doutrina da Seitianeia. Ok, isso mesmo, preletor. Muito obrigado, né? Maria Isabel? Muito obrigado. Então, aproveitando aí o gancho do que o preletor Milton falou sobre a vida, eu vou citar aqui da Verdade da Vida, a coleção do mestre Masaharu Taniguchi, o volume 27, que ele coloca os votos de aprimoramento, né, dos adeptos da Seitianeia, e o quarto voto fala justamente disso, né? Reverenciamos todas as coisas do universo. Ao contemplarmos o céu, as estrelas, o mar, a terra, o fogo, a água, os campos verdejantes, as flores, enfim, todos os elementos da natureza e os seres viventes, apreendamos em seu âmago a perfeição da vida de Deus. Amemos, respeitemos e reverenciemos essa vida e jamais a desperdicemos. Que lindo, né? A Verdade da Vida, volume 27, né, preletora? 27. Maravilha. Bem, se você que nos acompanha, que nos assiste, ainda não tem o livro A Verdade da Vida, volume 27, vocês podem adquiri-lo na nossa livraria virtual, através do e-mail, né, do site, www.livraria.sni.org.br, né? Então, ali você adquire o seu livro e recebe no conforto e na tranquilidade do seu lar. Aparece aí para vocês. Queria aí começar também, né, fazendo uma pequena pergunta, né, em relação até um pouco do que a preletora Isabel já trouxe aqui para nós na sua primeira fala. Algumas pessoas comentam assim, né, a Seitianeia atualmente fala do meio ambiente, e a impressão que dá, preletor Milton, é que esse é um assunto que foi abordado agora, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar bem, né, já é um assunto que o próprio professor Masaharu Taniguchi já vinha trazendo para a gente. Então, não é um assunto tão atual assim, né, preletor Milton? Não é. A gente vê uma sequência que parte, obviamente, do fundador da Seitianeia, que é o professor Masaharu Taniguchi. Passa-se o tempo, ele é abordado também pelo professor Seiichi Taniguchi, e finalmente agora o nosso Supremo Presidente Masanou Taniguchi dá continuidade a esse aspecto, principalmente porque nas gestões anteriores, seja do professor Seiichi ou do professor Masaharu Taniguchi, a questão da depleção ou do esgotamento dos recursos materiais para a própria vida do ser humano aqui na Terra não tinha tons tão dramáticos como tem hoje, né? Ou seja, já se sabe que hoje nós desperdiçamos, nós vivemos a civilização do desperdício, né? Nós desperdiçamos tanto, né, que a natureza não consegue recompor aquilo que nós consumimos dela, né? Ou seja, isso é um perigo para as próximas gerações, é um perigo palpável e real mesmo, né? Então, como a Seitianeia e qualquer religião vai prezar a vida novamente, né? Nós estamos falando da vida não só nossa que estamos aqui nesse momento, mas também as vidas que irão nos seguir, nossos filhos, nossos netos e assim por diante, né? Ou seja, a gente tem, de certa forma, uma necessidade de deixar uma condição de vivência para os nossos filhos e nossos netos tão boa quanto aquela que nós recebemos, né?
E diante do fato de que nós estamos vivendo uma civilização de desperdício, esse desejo de querer legar um meio ambiente tão saudável quanto nós recebemos, está em sério risco mesmo, né? Ou seja, nós estamos utilizando mais recursos, principalmente movido pela ideia de que o que nós utilizamos da natureza é matéria, né? Ou seja, não é matéria, é vida. Então, nós precisamos realmente, como religião, passar essa visão de que tudo é vida de Deus, tudo é manifestação da vida de Deus. Quando as pessoas se conscientizarem realmente de que tudo é vida de Deus, não estarão desperdiçando aquilo que é vida de Deus, né? Saberão utilizar da melhor maneira possível e ao máximo possível antes do descarte, que é outra característica da nossa civilização, né? A civilização do descarte, né? Então, o descarte, quando tomado como hábito, né, de alguma forma, já que estamos falando da educação da vida, né, de alguma forma um vetor de educação para as nossas crianças, né? Ou seja, quando nós descartamos sem a menor reflexão, nós estamos ensinando alguma coisa de muito importante para as nossas crianças, né? Estamos ensinando que nós estamos cercados por um monte de coisas e não vida, né, que simplesmente se joga fora, né? E realmente isso vai ter o reflexo do ponto de vista prático mesmo, né? Ou seja, quando nós estamos caminhando por uma linha muito perigosa, na qual a gente não sabe as consequências que serão, que nós sofreremos, e volto a dizer, muito mais do que nós, as gerações que nos seguem, né, sofrerão as consequências do modo de ver que nós estamos adotando hoje, né? Então, é importante que na educação da vida se saiba isso, e se saiba também que o que educa mais os filhos, mais do que a escola, sem querer desmerecer o papel da escola de jeito nenhum, né? Mas é a atitude dos pais, né? E quando a gente fala atitude, não é só, como a Seitiano ensina, a atitude consciente, mas a inconsciente também, né? Tá? Então, às vezes, a gente até compra a ideia que somos, né, ativistas ambientais, etc., etc., coisa que nós não somos, na verdade, Seitiano, né? Mas isso na consciência, né? Mas é preciso verificar com muita minúcia que tipo de hábito nós temos, né? E verificar se nesses hábitos nós não estamos, de alguma forma, vilipendiando a vida das coisas que estão ao nosso redor, né? É isso que vai fazer realmente a educação das crianças, né? Quer dizer, quanto menor a criança, mais vai absorver essa atitude dos pais, né? Lógico que quando a criança cresce, né, vai adquirindo independência e a consciência própria, né, vai tendo o caminho dela, né? Mas numa primeira educação, né, e tudo isso o pessoal já sabe, né? De 0 aos 2 anos, a criança é uma esponja, né? Ela pega tudo do ambiente e torna para si, né? Passa a ser uma fundação da vida dela, né? Então, educação da vida, na verdade, é reeducação dos pais, dos adultos, né? Para não ficar colocando só a carga nos pais, né? Então, digamos assim, nós adultos todos, né, teríamos que ter compromisso com essa educação, não só com os nossos filhos, né, mas com todas as crianças que estão por aí, nos vendo, nos observando e principalmente absorvendo as nossas atitudes. Verdade. Estava ouvindo você falar, preletor, no livro A Verdade da Vida, volume 14, o mestre fala, né, da educação à base do modelo, né? Acho que a gente educa mais pelo modelo do que até mesmo com as palavras, né? Sim. Maria Isabel, então, o preletor Milton colocou uma questão muito importante, né, quando iniciou falando que pode, de fora, dar a impressão que o nosso movimento da Seichonoye seja agora um movimento de proteção ao meio ambiente, né? E não se trata disso. Nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, uma das aulas que ele deu no curso que ele veio fazer para nós em 2017, ele responde a essa pergunta de um dos participantes, falando que, na verdade, o objetivo do nosso movimento é justamente ampliar a nossa consciência para essa visão de que nós, seres humanos, fazemos parte desse todo, de todas as vidas, nós fazemos parte junto com todas as demais vidas, sejam animais, vegetais, todos os seres vivos. Então, é nesse sentido que o movimento vai sendo conduzido para ampliar a nossa consciência. Fazemos parte, né? E aí, como o preletor Milton colocou também, a gente vem tratando a natureza de qualquer maneira, esquecendo que nós fazemos parte. E, na verdade, nós já estamos, inclusive,
sofrendo as consequências, digamos assim, dessa nossa negligência com a natureza. A gente já observou só nesse ano no Brasil as enchentes que houveram na Bahia, Minas Gerais, né? O regime de chuva totalmente alterado. Depois tivemos lá ali em Angra dos Reis a destruição de praias, morros que desabaram, e os prejuízos materiais, né? E as vidas que são sacrificadas, né? Nessas catástrofes, digamos assim, né? O professor Seiichi Taniguchi também, que foi nosso Supremo Presidente, ele escreveu este livro, Viver com Alegria, e ele contextualiza bastante essa questão para nós nesse livro, falando da destruição que a gente veio fazendo com a destruição das matas, a poluição dos rios, dos mares, a poluição do ar. Viemos comprometendo aquilo que nos dá vida, o ar que nós respiramos, a água que é necessária, o lixo que a gente está descartando aí, os resíduos de qualquer maneira, né? A gente sabe que em muitos lugares ainda no Brasil não existe sequer a separação do lixo e uma coleta de lixo diferenciada para o material que pode ser reciclado. E isso é primordial, né? Isso é primordial para que a gente vá conduzindo essas ações. E essas ações, como vocês falaram também, é que vão mostrar às crianças como nós devemos viver, né? Como o lixo deve ser separado, como nós devemos tratar essas questões. E quando nós realizamos essas ações, as crianças nos observam e elas vão também realizar dessa forma. Começam a aprender a cultivar lá uma hortazinha, cuidar das plantas, e vão sentindo essa relação, essa conexão que elas têm, né, com todas as vidas, com todos os seres da natureza. Então, é importante que a gente apreenda nesse momento que o nosso movimento é de ampliação da nossa consciência para todas as vidas. E aí, amemos, respeitemos, como diz os votos de aprimoramento, amemos e respeitemos esta vida e não a desperdicemos. Muito obrigada. Que ótimo. Eu estava também me lembrando, preletora Maria Isabel, que nesse mesmo evento que o professor Masanobu, né, no curso que ele veio fazer no Brasil, ele disse para nós também, preletores, que houve um tempo em que a gente podia se dar ao luxo de não discutir política, religião e meio ambiente. Mas ele fala que agora não dá mais tempo. Agora a gente não pode mais, nós não podemos nos dar ao luxo mais de dizer não discuto esses 3 principais assuntos, né, que é muito importante assim, para esse momento em que a gente está vivendo, né? Vamos lá então, né? Continuando a nossa discussão. Uma das colocações que o professor Masanobu fez, né, é aquela que diz Deus, homem e natureza são um, né? Então, ele deixa muito claro que, inclusive, fez esse exercício conosco lá nas aulas que ele dava, né? O lucro da natureza é o lucro do homem, que também é o lucro de Deus, né? Lógico, manifestação de Deus aqui na face da Terra, né? Então, hoje, até agora, a gente tem visto predominar a ideia de que natureza e homem são diferentes, né? Portanto, o lucro de um resulta no prejuízo de outro, né? Mas, na realidade, não é assim, né? A gente sabe que a verdade, essa é a verdade, né? Que o lucro de um resulta no lucro de todos, porque todos são um aí, né? Deus, natureza e homem são um. Tá? Eu vi recentemente um trecho de um livro, né? Chama-se A Vida Secreta das Árvores, né? Eu vou falar rapidamente porque não é da Seitonê, né? Mas, de qualquer forma, ela corrobora, inclusive, uma fala do professor Masanobu Taniguchi, né? Falando da vida das árvores, né? Então, eu vou citar um determinado trecho que existem umas árvores cujos frutos as girafas adoram, isso no continente africano, né? Sim. E quando elas percebem a aproximação das girafas, elas querem proteger os seus frutos e começam a instilar nesses frutos uma substância bastante desagradável para as girafas, né? E não só isso, elas começam a avisar as vizinhas. Tá? Só que a velocidade de aviso é um pouco mais lenta, vamos dizer assim, né? Lógico, então, que não chega para todas que estão naquele conjunto de árvores, né? Chega para as que estão mais próximas. E as girafas, sabendo disso,
ela nunca vai nas primeiras árvores. Ela já vai nas seguintes. Isso para mostrar o seguinte, né, que muitas vezes a gente olha para a floresta e olha como coisa, né? Mas, na verdade, existe uma vida bastante complexa naquilo que a gente muitas vezes olha com um monte de matéria que está lá, né? A ponto de existir até uma comunicação entre as árvores, né, avisando, olha, vem aí a girafa correndo atrás dos nossos frutos. Perigo à vista. Isso, todas vocês instinem aquela substância desagradável para elas aí, né? Isso é feito por uma rede de comunicação subterrânea através dos fungos, né? E a gente percebe também, conforme a ciência vai avançando, que existe uma pleiade, assim, um número surpreendente de espécies de fungos, né, que estão por debaixo da terra e que fazem ajudar nessa comunicação das árvores aí. E muitas vezes, nessa rede de árvores, elas ajudam até algumas que não são da espécie delas. Olha que interessante, né? Nesse ponto, só tem mais avançados que o ser humano, né? Verdade. Mas por que elas fazem isso, né? Porque elas sabem que o conjunto, enquanto estiver sadio, estará reforçando cada uma delas individualmente frente, por exemplo, às intempéries da natureza. Então, se vem um tufão, se vem uma ventania, enfim, algum aspecto aí mais agressivo da natureza, né? Enquanto todos estiverem mais saudáveis possível, né, ocorre que o conjunto, então, terá mais chance de sobreviver, individualmente até, né? Cada uma delas. Então, olha como que são as coisas, né? E, no entanto, essa é uma surpresa, inclusive, para mim também, né? Que são coisas que, como a doutora Isabel já falou, né? A gente precisa estar sempre ciente, né? No sentido de ampliar a consciência. Né? Então, até então, a gente achava que, bom, aquilo é um monte de madeira que está lá, né? Mas não é, são seres vivos, né? São seres vivos. E se a gente for ver, assim, elas têm um planejamento, assim, muito mais refinado e longo prazo que o próprio homem, né? E porque o homem foi mordido por essa visão de curto prazo, né? Em que ele procura lucros imediatos, vamos dizer, né? Sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro médio e longo, né? Fantástico, gostei muito dessa sua colocação, professor Milton. Quanto mais saudável, né, estivermos assim, então, e é interessante a gente observar assim que na relação egoística que infelizmente muitas pessoas têm, desde que eu esteja saudável, desde que as pessoas à minha volta estejam saudáveis, o restante pouco importa, assim, né? É muito triste, de verdade, a gente vê isso. Quando, na verdade, o pensamento deveria ser esse, né? Todos merecem, né, manifestar esse estado saudável, né? Acho que é bacana a gente... Diga lá, Isabel. Então, eu tenho assistido uns documentários muito interessantes e que são inspiradores e trazem esperança para a gente nesse contexto todo aí, né? Chama-se Plantadores de Água. E isso acontece no Brasil. Olha. É um programa, inclusive, financiado pela Petrobras, que já começou alguns anos atrás, para que os pequenos agricultores, isso acontecendo no interior da Bahia, no interior de Minas Gerais, eles começaram a replantar a mata nativa nessas regiões. E ao replantar a mata nativa, a biodiversidade, né, ela vai voltando, mostrando aquela riqueza que tem a biodiversidade, e as nascentes de água retornam, e os córregos começam a fluir novamente, trazendo água para a região. Daí o título, Plantadores de Água. E quando você planta as árvores, a água volta também, a biodiversidade, né, traz de volta os insetos, pequenos animais e até animais de médio porte começam a voltar para essas regiões que estavam degradadas, com solo compactado, com monocultura ou com pasto, né, que o pisoteio do gado, ele compacta o solo. Então, essas ações estão acontecendo, né, no nosso país, são importantes e estão trazendo. Então, eu lembrei que o ano passado, foi o ano passado que aconteceu, aquelas tempestades de poeira no interior de São Paulo, né, que aconteceram. Olha aí a receita, né? Vamos plantar água, plantar árvores de novo, para que o solo volte a estar recoberto, não estar compactado e poder trazer a água
e evitar essas tempestades de poeira, como aconteceram, né? O solo nu, o vento a muitos quilômetros por hora e a saúde das pessoas comprometidas, né, com essa situação. Então, apesar de nós estarmos aí vivenciando muitas questões graves, né, que a gente está vivenciando, mas existem já iniciativas, né, para rever essa situação. Nós mesmos, na Seitonoye, já colaboramos com o plantio de árvores, né, da Mata Atlântica, lá na região de Ibiúna, na nossa academia. Então, a gente também não só fala, mas a gente também age, né? Nós tomamos iniciativas no sentido de recompor as nossas matas, de trazer a biodiversidade que foi perdida aí com a retirada das matas e a introdução da monocultura, que a gente sabe quando vem uma única cultura, surgem os predadores e começa a chamar de pragas, mas não são pragas. Na verdade, são espécies que ficaram perdidas nessa questão aí da monocultura. Então, começa a inserir veneno, pesticidas para matar as pragas, mas não é esse o sentido, né? Na verdade, não são pragas, são insetos que ficaram sem o seu habitat natural e proliferaram ainda, né, mais do que, na verdade, proliferaram antes, porque os outros animais desapareceram em função da monocultura. Então, são exemplos importantes que nós vivenciamos aqui no nosso país, né, e que a gente deve estar atentos a essas questões, porque nós temos ainda essa chance, essa oportunidade de estarmos recompondo, né, ajudando a natureza, e ela se recompõe de forma maravilhosa, de forma harmoniosa, que como o Milton colocou, né, as árvores se comunicam, e aí todo mundo vai, né, tomando forma novamente, trazendo a vida, trazendo água, né, para todos nós. E aí a água vai fazer com que os alimentos sejam plantados novamente, a produtividade comece a aumentar, e as pessoas que, às vezes, em algumas regiões, tinham que ir caminhão-pipa levar água, hoje elas têm água em abundância. Que ótimo. Eu fico também pensando e refletindo, sabe, preletores, que no nosso país, né, no Brasil, existem tantas ações que estão sendo feitas nesse exato momento e que, infelizmente, não são divulgadas, né? Assim, a mídia, ela poderia trazer um pouco mais de exemplos de coisas fantásticas que são feitas, né? E, infelizmente, parece-me que a mídia só tem mesmo que prazer em mostrar coisas desagradáveis, né? Em 2019, nós fomos num grupo da SEC, dos educadores, fazer uma vivência de 4 dias em Barra do Turvo, sobre agrofloresta, e passamos 4 dias lá com eles mostrando para a gente como é o trabalho deles. E é bem interessante porque eles têm 3 princípios lá. Eles não usam agrotóxico, eles não produzem queimadas e o trabalho deles é em cooperativa, né? Então, esses são aí, né, os 3 princípios da agrofloresta que a gente aprendeu lá com eles. Mas é isso, a gente poderia, assim, né, ter acesso, a mídia poderia mostrar mais exemplos de coisas muito positivas que estão sendo feitas e, infelizmente, não são mostradas, né? Porque então, será, talvez, né? Então, voltando um pouquinho ao exemplo das árvores, né? Eu acabei abrindo o assunto e não fechando, né? Eu falei que o lucro de Deus é o lucro da natureza, que é o lucro do homem, né? Então, quem escreve esse livro é um profissional que trabalha com árvores, né? Não só no sentido conservacionista, mas também no sentido de explorar os recursos madeireiros, né? E eles perceberam o seguinte, que você cortar as árvores, mesmo que seja feito de forma, maneira sustentável, que se fala, né? Mesmo cortando as árvores, dependendo do método que você corta, influi e muito na produtividade depois, né?
Então, eles perceberam que quando você corta de uma maneira muito agressiva, ou seja, levando máquinas, né, e tudo mais para fazer a remoção daquele tronco que foi cortado, isso impacta, olha só, impacta nas vizinhas, né? Então, eles perceberam que, ao longo prazo, por isso precisa ter um pouco de mentalidade a longo prazo, né? A longo prazo, era mais econômico, era mais rentável se utilizar, ao invés de máquinas pesadas, movidas a óleo diesel, com alta potência e barulho e tudo mais, né? Utilizar cavalos. Lógico que, do ponto de vista imediato, o custo aumenta, mas a longo prazo, né, a produtividade daquela área acaba sendo maior, né? Então, esse é um caso típico em que o lucro da natureza é o lucro do homem, que, na verdade, é o lucro de Deus também, né? A doutora Maria Isabel falou do valor da biodiversidade. Tem um valor ético, né? Porque a Seitione diz toda espécie de vida tem o direito de prosperar aqui na face da Terra, né? Não só o ser humano, né? Toda espécie de vida tem o direito de prosperar e viver aqui na face da Terra. E isso também impacta no nosso dia a dia mesmo, né? Não sei se alguém aí sofre de hipertensão e toma Captopril. O Captopril surgiu, por incrível que pareça, surgiu do veneno da jararaca, viu? Uau! Né? Então, pelo que eu entendi da história, era um pesquisador brasileiro que vinha fazendo pesquisas, você sabe, num ambiente como o Brasil, quanto de dinheiro destinado para as pesquisas. A doutora Maria Isabel sabe melhor que eu, né? Como é raro esse dinheiro, como é exíguo esse dinheiro, né? Mas mesmo assim, lutando contra as dificuldades, os cientistas vinham, então, pesquisando os efeitos do veneno da jararaca no uso de remédios contra a hipertensão. Lutando com muitas dificuldades, até que um laboratório americano soube da pesquisa que estava fazendo, deu para ele todas as condições financeiras, laboratório, tudo que ele precisasse, né? E assim foi feito o Captopril. Hoje nós pagamos royalties para os Estados Unidos, né? Lógico. Talvez porque a gente tem essa mentalidade nossa aqui do Brasil, né? Como foi dito, uma consciência pouco expandida, né? No sentido de sempre enxergar a cobra apenas como cobra, né? Como um elemento que deve ser erradicado ou extinto o mais rápido possível, porque só faz mal, né? Tá? Esse é um exemplo, né? Então, a biodiversidade é importante, né? Esse é outro exemplo que tem a Exenatide, vendido com o nome de bieta, é usado no combate a diabetes do tipo 2 e vem da saliva de um lagarto peçonhento. O veneno, em particular, mudou toda a história moderna da farmácia. Então, são dois pequenos exemplos, né, de como a gente tem um olhar um pouco pobre em relação à biodiversidade, né, porque a gente fica achando, a Seitione está começando a gostar de matinho, de plantinha, de bichinhozinho, mas não é assim, né? Tá? Então, existe muitas possibilidades em relação à biodiversidade, né? Não só do ponto de vista ético, de que toda a vida merece prosperar, mas também a relação que eles podem ter conosco, né? No sentido de nos ajudar também. Né? Então, quando a gente fecha os olhos para a biodiversidade da Amazônia, e a gente sabe que a Amazônia é um dos lugares mais biodiversos do mundo, né? Incontáveis espécies que a gente não conseguiu nem catalogar todas, né? E, no entanto, por falta de imaginação e por uma consciência pouco ampliada, o único uso que a gente está conseguindo dar a ela é queimar para fazer pasto, ou plantar soja, enfim, qualquer coisa dessa ordem, né? Então, o biólogo Edward O. Wilson, quem quiser ter uma referência de livro também, é um livro, pode ser livro, Edward O. Wilson, ele faz um panorama de como era a biodiversidade antes de você fazer a queimada para instalar pasto, né? E depois, tá? Então, só de borboletas, você sai de 50, 60 espécies que tinha em 1 km², reduz para 2, né? Tá? E são seres que, de repente, estão se extinguindo, né? E mal a gente ter sequer a possibilidade de ter um mínimo de relacionamento com essas espécies, né? Então, aqui na Seitione a gente fala que a missão do ser humano é manifestar Deus aqui na face da Terra, né? Manifestar Deus significa manifestar ao máximo possível a biodiversidade que já existe no mundo da imagem verdadeira. Verdade. No mundo da imagem verdadeira nós temos infinitas espécies, né? E cabe a nós, então, criarmos condições de acolhê-las da melhor maneira para que todas elas prosperem. Por enquanto, no saldo, né? Lógico que tem bons exemplos, como vocês citaram, mas no saldo a gente está fazendo o contrário, né? Nós estamos pegando as espécies que estão manifestadas e mandando tudo de volta para o mundo da imagem verdadeira, né? Fazendo o caminho inverso. Caminho inverso.
Mas olha só. Diga lá, Isabel. Então, gostaria de ir levando já essa condução, né, que o preletor Milton também já colocou na questão do funcionamento, né, da natureza, e levando para a questão da educação da vida. E eu quero me referir aqui a um autor, um pensador da nossa era, que é sugerido pelo nosso Supremo Presidente, é o pensador Jeremy Rifkin. Ele tem um livro chamado A Terceira Revolução Industrial, e ele fala da reformulação da sala de aula. E ele traz com muita ênfase essa questão da relação que a gente, na educação, tem que trazer para a sala de aula, expandir a sala de aula para fora das quatro paredes, para a biosfera, para a natureza. Então, eu quero ler um trechinho aqui também da página 268, para ver qual é essa visão, como é que ele coloca isso. Então, ele escreveu assim: a aprendizagem colaborativa ajuda os estudantes a ampliar sua noção do eu para o outro e estimula a participação profunda em comunidades mais interdependentes. Ela alarga as fronteiras da empatia. No entanto, para que nossos filhos sejam preparados para a vida na era da biosfera, nosso sistema educacional precisará levar a aprendizagem distribuída para além do domínio humano e incluir os demais seres e o vasto território natural. As escolas e universidades apenas começaram a explorar a pedagogia e as práticas de aprendizagem que ajudariam a estender o eu para incluir o eu ecológico, o eu que faz parte, né, da natureza. E ele cita aí vários autores, inclusive, falando sobre essas questões hoje que a gente está rotulando aí, os problemas que as crianças estão vivenciando nas salas de aula, até inclusive o déficit de atenção, como déficit de falta de natureza. E essa nossa separação com o mundo natural está criando, inclusive, essas doenças, a dificuldade de concentração, né, nas escolas. Ele fala das crianças que deixaram de brincar na rua, por exemplo, né, que a rua tornou-se uma coisa ameaçadora, ou nos parques, para ficar só dentro de casa. E ele cita um absurdo aqui, que o menino diz assim: gosto mais de brincar em casa porque é lá que estão todas as tomadas. Olha, a tomada para pôr o celular, a tomada para pôr o computador, então ele não vai para as tomadas. Então, as crianças dessa geração que estão aí usufruindo da tecnologia, mas com certo descuido da nossa parte de como conduzir esse uso da tecnologia, então eles estão dissociando a nossa vida de seres humanos da vida da natureza, perdendo essa consciência, né, da natureza. Então, é preciso que nós voltemos a realmente ter essa relação. E aqui, para encerrar essa parte do professor Jeremy Rifkin, ele cita o sociólogo Stephen Keller. Ele diz o seguinte, que do ponto raramente abordado, de que a interação com a natureza é essencial para o pensamento crítico, para a abordagem cognitiva das crianças, aprender a pensar e aprender a sentir o seu lugar no mundo. As crianças, os jovens estão meio desconectados do seu lugar no mundo. E essa nova conexão com a natureza faria, então, com que eles passassem a se sentir novamente integrados. Né? E desenvolvendo mais o intelecto, o conhecimento, enfim, a criatividade, porque a criança, né, o Milton falou, dos 0 aos 2 anos, é uma esponja. E quando ele começa a observar os fenômenos ao redor, ele vai perguntando, né? O que é isso? Por que as estrelas brilham? Né? Que a gente tem lá no livro Verdade da Vida 14. Por que as estrelas brilham? Por que elas não caem? Eles observam e eles buscam as respostas, né?
Então, é isso que o professor Jeremy Rifkin está citando aqui. Precisamos retomar com os nossos alunos a expansão da sala de aula para que a gente possa novamente ter alunos com a saúde mental adequada para o aprendizado, para tudo mais, deixar essas rotulações aí de déficit de atenção, de hiperatividade, enfim, e tratando as crianças com remédios fortíssimos para que eles fiquem lá quietinhos dentro da sala de aula, não incomodem, mas também não aprendem mais. Né? Perfeito, perfeito. Excelente contribuição, preletora Maria Isabel. Preletor Milton, queria passar aí, né, a bola e a fala para você. Na Seichonoye, né, a gente analisa, estuda, pesquisa essa relação, né, do homem com a natureza, e queria que você comentasse um pouquinho com a gente, falasse, né, esse estudo, né, da Seichonoye, para que o ser humano, na questão do egocentrismo, né, que ele se coloca acima da natureza, inclusive acima de Deus, né? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente. A gente precisa fazer um pouco de abordagem histórica aí, né? Dizendo que a gente, de alguma forma, nós somos filhos do iluminismo, né? Então, ali houve a primazia da razão, e a razão, você sabe, pertence à consciência, né? A consciência é muito ligada ao ego também. Por isso que quando você tem a tirania da razão, né, você tem a tirania do ego por consequência também. Né? Só que nós esquecemos que nós temos dentro de nós um vasto mar, né, chamado inconsciente, que, aliás, nos formou, é o contrário, né? É do inconsciente que surgiu a consciência. Né? Então, a gente se esquece desse vasto mar e ele vem aí, de alguma forma, mostrando sua presença porque ele quer ser reconhecido. Né? Então, todas as doenças que a gente tem visto aí, que a Maria Isabel já citou, né, também dos adultos, estão falando aí de síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout, tem várias afecções aí que estão. Isso tudo, na verdade, não são doenças. Não estou aqui menosprezando o sofrimento que a pessoa está passando, viu? Mas são classificadas de doenças, mas na verdade são indicações do inconsciente estar querendo ser reconhecido. Então, aquele sintoma quer dizer alguma coisa, né? Então, ele está mostrando que tem uma vasta parte de nós mesmos que foi relegada à ignorância, que nós não nos damos ao trabalho de amar, de prestar atenção, né? E essa falta de autoconhecimento é muito ruim mesmo para o ser humano, né? Então, ele fica, muitas vezes, preso a um modelo idealizado de vida, né? E qualquer sintoma que foge desse modelo muito idealizado, né? Quando falo ideal, é no sentido do ego mesmo, não é no sentido ideal de Deus, né? Então, quando tem esse ideal do ego muito em primeiro lugar, né? Qualquer coisa que fuja a esse ideal acaba sendo rotulada como doença, né? Então, de repente, a criança que tem déficit de atenção ou TDAH, né, um monte de sigla que tem por aí, né, na verdade, ela está mostrando o seguinte: olha, o que vocês estão me dando aqui para aprender é pouco. A vida dentro de mim está pulsando tanto e está tão inconformado com o sistema que vocês me meteram que eu tenho que me manifestar desse jeito, não tem outro jeito. Né? Então, agora, isso implica na outra parte, né? Os pais vão ter trabalho. Os pais vão ter trabalho. Né? Eu sinto muito, mas é assim mesmo. Né? Então, o professor Masanobu Taniguchi já falou: o que salva é o que dá trabalho. É verdade. É o trabalhoso, é o menos que sai mesmo. Né? Então, você cuidar da sua criança, né, exige trabalho mesmo, inclusive revisar as próprias premissas pelas quais eu, adulto, estou vivendo. Será que eu, justamente por estar tão conformado com o sistema de produção no qual estou inserido, né, sabe? Todos os adultos hoje falam: tive que matar um leão por dia, tive que matar um leão por dia. A criança está olhando para aqui e fala: vocês querem que eu seja isso? É verdade. Mas tá louco? Vou ter déficit de atenção. Eu vou ser bipolar, você é uma coisa, porque eu não quero isso para mim. Uhum. Né? Então, é por isso que custa caro, né? O adulto vai ter que rever a sua posição, que é um dos princípios da educação da vida, né? A educação da vida compreende, e em grande parte dá peso a isso, a reeducação dos pais. Sim. Então, a criança que tem esses déficits, na verdade, são os pais que estão precisando olhá-la de uma outra forma e que ela está querendo enriquecer a vida deles. Quando eu falo enriquecer, não é um contra-cheque mais gordo,
né, ou ganhar bônus por desempenho na empresa. Não é isso. É uma vida mais rica, no sentido de ampliar a consciência, que a prefeitura Maria Isabel falou, que está extrapolando um pouco só essa visão materialista, sabe? Do contra-cheque, dos bens que eu tenho para comprar, das coisas que eu preciso usufruir, né? Alargar um pouco, que é o que vocês fizeram naquela experiência, né, prefeitor Luiz? Quando vocês foram lá na Barra do Turvo, eu tenho certeza que foi uma experiência desconfortável, Foi. dolorida, trabalhosa, mas, no entanto, alguns significados vocês encontraram lá que saíram com a consciência ampliada, né? Totalmente. Então, se os pais não têm essa disposição de ampliar sua consciência, abrindo mão de certos confortos, né, de certas habitualidades que têm, né, em prol daquela criança, quer dizer, na verdade, que a criança é um anjo que está dentro da família dizendo o seguinte: olha, vamos revisar o modo que nós estamos vivendo. Verdade. Será que não estamos materialistas demais? Será que não estamos presos demais ao desempenho, ou seja, à eficiência? Tem que tirar 10 em tudo, tem que não sei o que lá, né? Como os pais estão fazendo, né? Tá, os pais correm atrás de metas, tudo, para ter desempenho, para poder ganhar o dinheiro que ganham, né? Mas esse dinheiro que ganham, será que é a única razão para manter esse estilo de vida? E às vezes até, Milton, trabalha para conquistar esse dinheiro para comprar remédio, né? Exato. O que é mais contraditório ainda, né? Verdade. Tá, então, assim, o inconsciente tem esse condão de querer se fazer reconhecer, né? E Sim. muitas vezes, quando nós mergulhamos, a depressão é exemplo, né? Quer dizer, depressão é quando a pessoa perdeu o sentido da vida, perdeu o sentido do sagrado na sua vida, né? Tá, e a gente sabe hoje que muitas vezes a religião é considerada artigo de segunda linha, né? É uma coisa assim que só quando eu estou doente eu vou lá e peço para rezarem para mim, né? Quando, na verdade, religião, o Carl Gustav Jung, né, que é um dos pilares da psicologia atual, né? Ele fala que a religião é quase um comportamento instintivo do ser humano, mas não no sentido que você tem que ir na igreja. Religião é aquela atenção, aquela observação atenciosa de certos fatores que transbordam a nossa consciência. É o irracional, aquilo que não pode ser controlado, né? E hoje nós vivemos uma sociedade, justamente pela primazia da razão, né? A gente tem a ilusão de que pode controlar tudo. É mentira isso. É mentira. É mentira. Não dá para controlar tudo, né? A recente pandemia foi uma lição, uma lição. Quantos planejamentos rigorosos, detalhados, pensados, né, estrategicamente, etc., ruíram, simplesmente ruíram. Né? Então, a força da natureza vem aí dizendo o seguinte: olha, vocês não estão prestando atenção e reverenciando da maneira correta certos recursos que vocês pensam que são a matéria. Verdade. Né? O professor Masaru Taniguchi já ensinou, né? A pandemia existe por uma relação incorreta do ser humano com a natureza, né? Quer dizer, um vírus que estava à vontade lá no habitat dele, né? Conforme nós vamos avançando de maneira irrefletida, pensando somente no lucro de curto prazo, né? Nós nos colocamos, de repente, em contato com esse ser que não era para estar em contato conosco, né? Tá? E isso aconteceu lá na China, né? Então, muita gente começa, numa visão até sectarista e xenófoba, né? Os chineses... Mentira, gente, calma. Nós temos a floresta amazônica aqui, né? Sabe-se lá quantos vírus desconhecidos estão lá dentro. Isso foi falado no começo da pandemia, viu? Todos os cientistas que foram envolvidos falaram: olha, só não aconteceu no Brasil porque a floresta ainda é muito grande. Né? Então, pelo tamanho da floresta, ela consegue reabsorver aqueles vírus e todos os seres que têm aquela floresta quase que virgem como habitat natural, né? E ficam lá dentro mesmo, né? Então, quando nós olhamos simplesmente como matéria e vamos desbastando, nós estamos colocando realmente a nós próprios em risco. E o que dirá também das futuras gerações, né? Ou seja, essa pandemia, a doutora Maria Isabel é do ramo, sabe, né? O reflexo que deu na educação. Né? Nós temos crianças hoje que vão ter déficit de cognição mesmo. Eu não sei como é que vai resolver isso. Né? Foram 2 anos que elas foram expostas a um determinado tipo de vivência restritiva, que eu não sei quais são os impactos disso na capacidade cognitiva. Verdade. Né? Então, vale a pena ficar pensando e elegendo o lucro como o grande Deus?
né? Não tem uma visão socialista, não é isso que eu estou falando, né? Sim, sim. Mas dentro daquilo que a Seitione fala, né? Estamos utilizando os recursos com sabedoria e reverência? Estamos considerando que eu e natureza somos um? Ou ainda estamos achando que ali são coisas que vieram para me dar prazer e conforto? Muito bom, muito bom. Eu estava me lembrando, professor Milton, quando a gente esteve lá em Barra do Turvo, numa das tardes, a gente saiu para caminhar na floresta lá deles, né? E a gente ia andando e o dono, né, o agricultor lá, explicando, né, as questões para a gente. E eu estava andando bem na frente dele, ouvindo o que ele estava falando. Daqui a pouco ele me pegou pelos 2 ombros e puxou para trás assim. Passou uma cobra. Aí eu levei aquele susto, né? Daí ele falou, olha, está passando uma cobra. Aí eu falei assim, mas seu Zefredo, eu não vi a cobra. Como que o senhor viu? Ele falou, eu não vi, eu senti a presença da cobra. Olha, fantástico, né? Essa foi uma das experiências, fora outras, né? Bem, amigos, estou amando conversar com vocês, ficaríamos horas aqui conversando, mas o nosso programa está aí chegando, né, na sua reta final, e eu vou gostar, né, vou querer então passar por uma rodada agora, que seriam as nossas considerações finais, e quero começar então com a preletora Maria Isabel. Certo. Então, o que o preletor Milton colocou da questão do lucro, né? Da visão materialista. Não porque a gente tenha uma visão, como ele falou, socialista, não é isso, é a questão de Deus mesmo, né? E num dos livros da Verdade, da coleção A Verdade, do mestre Masaharu Taniguchi, ele coloca isso, que a verdadeira riqueza, ela deve trazer felicidade ao homem. E é essa pergunta que nós devemos nos fazer nesse momento. A riqueza que nós estamos propugnando aí, os lucros, né, os grandes, o PIB dos países, enfim, está trazendo felicidade para a humanidade? Boa. Se nós estamos aí vivenciando, né, intempéries, catástrofes, estamos vivenciando aí essa questão, vivenciamos a questão da pandemia e agora consequências que ela trouxe, por exemplo, como o preletor Milton colocou, dentro da educação, que a gente não sabe ainda o alcance que essas consequências terão para as crianças. Então, é essa pergunta que nós devemos fazer. Se a riqueza, que não é só riqueza material, né, ela deve trazer felicidade, então nós temos que repensar a forma como nós estamos tratando aí os recursos, não é verdade? Sim. Lembrei agora do livro do professor Junji Miyaura, que ele escreveu para os jovens, né? E ele cita o Jeremy Rifkin nesse livro também, que fala que o Brasil é a Arábia Saudita das energias renováveis, porque nós temos sol aí o ano todo, né? No nosso país, então a gente pode aproveitar para gerar energia elétrica a partir da energia do sol, as energias do vento, enfim. Nós temos recursos infindáveis nesse sentido. Sim. Então, esse pensamento de proporcionarmos que a pesquisa chegue nesses recursos, proporcione tecnologias para usarmos esses recursos em prol da humanidade, né? Em prol das futuras gerações. Nós devemos pensar muito nas gerações vindouras, que planeta nós estamos deixando para elas, e não pensarmos em gastar bilhões e bilhões em busca de outro planeta, quando nós vivemos no planeta mais rico, mais maravilhoso deste mundo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, preletora Maria Isabel. Preletor Milton, suas considerações finais? Muito obrigado. Primeiramente, agradeço o convite formulado de participar dessa maravilhosa roda de conversa. E minha mensagem é de esperança, né? Então, a gente vai finalizando as nossas palavras, né? Tendo a certeza de que existe no ser humano, dentro do ser humano, um princípio orientador, né? E que se as pessoas ouvirem esse princípio orientador, uns chamam Cristo interior, outros chamam de natureza búdica, né? Depende muito da orientação de cada um, mas existe
dentro de nós um princípio orientador, e se nós dedicarmos tempo e paciência e amor para ouvirmos esse princípio que está dentro de nós, com certeza a humanidade não vai se perder, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, preletor Milton. Bem, antes de fazermos aqui, né, a nossa oração que vai caracterizar o encerramento dessa atividade, queria deixar, né, para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanham, caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira deixar alguma sugestão, envie um e-mail para pergunte-ao-preletor@sni.org.br, tá certo? Então, muito obrigado. Gostaria então de pedir para que as pessoas que pudessem, né, fechar os olhos, ou assumir a posição de oração, e vamos realizar, então, a oração para abençoar todos os fatos que está no livro Minhas Orações, na página 124. Oração para abençoar todos os fatos. Por mais difícil que seja a lição, assimilo-a totalmente para elevar minha alma. Sou uma parte do universo. Aos olhos de Deus, que é a vida universal, sou perfeito. Agradeço a Deus que me deu a oportunidade de aprimorar a alma e entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeita e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz. Sou perfeito na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é a vida universal. Muito obrigado. E assim, então, com essa oração, queremos mais uma vez agradecer a generosidade do preletor Milton, da preletora Maria Isabel, que se dispuseram, né, a participar aqui dessa roda de conversa. Eu sei que o assunto não se esgota aqui, né? Então fica aqui um convite para que possivelmente possamos marcar aí uma nova roda de conversa para continuar essa prosa, tá certo? Então, preletor Milton, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, preletor Luiz, preletor Milton, por esse momento agradável aí, no que nos permitiram conversar sobre esse assunto tão importante, né? E termos uma nova oportunidade para continuarmos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo. Então, Deus abençoe cada um dos senhores que estiveram conosco no programa de hoje, todos os seus familiares. Muito obrigado. Muito obrigado. Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos, nesta jornada, no Seminário para Educadores, Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre.
É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seichonoye. E inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.